3 e o versículo 4, amém? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, é os dois versículos que eu vou destacar aqui e vou começar a ensinar, amém? Na verdade, eu vou facilitar para você, amém? Estou aqui com um comentário bíblico de um teólogo e vou facilitar para vocês. Vou passar para vocês todo o comentário e logo em seguida eu estarei destacando alguns pontos desse comentário, tá certo? Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Paulo não ilude Timóteo com promessas vazias. Ele sabe que o tempo do fim é marcado por uma forte oposição ao Evangelho. Quais são as atitudes das pessoas? Em primeiro lugar, então nós vamos responder essa pergunta. Quais são as atitudes das pessoas, amém, ao ouvir o Evangelho, tá, nos últimos tempos? Diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Capítulo 4, versículo 3, a parte A do versículo 3. Não suportarão a sã doutrina. Agora vem o comentário, bem? Meu comentário teológico. O Evangelho, as Escrituras, a palavra, a sã doutrina, nunca foram populares. Amém? Vou repetir. O Evangelho, as Escrituras, a palavra, a sã doutrina, nunca foram populares. Aqui está o primeiro destaque. O ensino, a doutrina da palavra de Deus, ela não atrai o populismo. Amém? O populismo não gosta de ser ensinado, né? O populismo, ele gosta apenas de coisas que beneficiam ele, né? O populismo não gosta de ser confrontado, e a doutrina confronta, o ensino confronta. Todo populista, toda pessoa enquadrada no populismo, amém, evangélico, gospel, tá? Ele não gosta de culto de ensino, ele não gosta de pastor que ensina. Ele tem horror a pastor que ensina. Por quê? Porque ele não gosta de ser confrontado. Ele não gosta de ouvir a verdade. Amém? Nós vamos aprender isso aqui. O que o populista gosta? Amém? O que o populista gosta? Ou seja, daqui a pouco você vai entender o que o populista gosta. Agora, o que ele não gosta, amém, é de doutrina. O que ele não gosta é de ensino bíblico. Tá? Então, tudo aqui, ele é averso a qualquer culto que o pastor comece a ensinar a doutrina, comece a ensinar a palavra. Amém? Ele até boicota o culto de ensino se for o caso. Por quê? Porque ele tem um coração populista. Amém? Populista. Ele não quer compromisso com o Evangelho. Ele quer se beneficiar do Evangelho, mas não quer compromisso com o Evangelho. Então ele nunca se aprofunda no Evangelho. Ele não gosta de se aprofundar. Amém? Porque ele quer ser um evangélico, que todos aceitem ele, com todos os seus erros, todos os seus defeitos e todos os seus pecados. Amém? E a doutrina e o ensino não adianta. A pessoa que recebe ensino e a doutrina, ela vai ser ajustada com a palavra. Ela vai ser santificada. Não tem jeito. Amém? Tá? E o crente populista, ele não gosta disso. Essa que é a verdade. Então está aqui o primeiro destaque que eu faço aqui. Ó. O Evangelho, as Escrituras, a palavra e a sã doutrina nunca foram populares. Amém? A verdade sempre fere mortalmente o orgulho do homem e denuncia a malignidade do seu pecado. Tá aí o segundo ponto que eu destaco, né? A verdade sempre fere mortalmente o orgulho do homem e denuncia a malignidade do seu pecado. Olha, amado, quando a verdade é ensinada, quando a verdade é falada e pregada, amém? Olha, a pessoa pode ter dois tipos de reação. A primeira reação, amém? Ela quebra o orgulho e se deixa moldar pela verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém?
ou ela, pelo seu orgulho, resiste à verdade. Né? Então, o crente populista, ele resiste à verdade. Ele põe em dúvida a verdade, ele questiona a verdade. Ele nunca está muito de acordo com a verdade, porque ele não quer quebrar o seu orgulho. Ele não quer ser despedaçado. Amém? Ele quer manter-se dentro do evangelho, amém? E com o seu orgulho sempre crescente. Essa é que é a verdade. Mas a verdade, ela vai matar o orgulho. Amém? A verdade, ela vai ser contra o orgulho. Ela vai vir para quebrar o orgulho do homem. Porque o orgulho do homem é um paredão, amém? Que faz o homem se separar de Deus. Essa que é a verdade. Tá certo? Tá? A verdade, ela denuncia a malignidade do seu pecado. Então, o crente populista, o evangélico populista, amém? Ele não quer que mexa com a malignidade do seu pecado. Porque ele até gosta do seu pecado. Ele tem prazer pelo seu pecado. Então, não mexa com as minhas coisas erradas, porque elas são os meus pecados de estimação. Amém? Mas o pregador, o ensinador da verdade, amém? Ele vai bater de frente com a malignidade do pecado. Tá certo? Vamos lá. O homem natural não discerne as coisas de Deus. Nem os mortos espirituais têm apetite pela palavra. Olha aqui, ó. Nem os mortos espirituais têm apetite pela palavra. Amém? Olha, querido, um dos sinais que você está morrendo espiritualmente, ou até mesmo você esteja morto espiritualmente, é a tua falta de apetite de querer ser ensinado pela palavra de Deus. Amém? Sabe, se você tem horror à palavra, se você tem horror à verdade, se tem horror ao ensino da palavra de Deus, eu sugiro que você faça um exame retrospectivo para saber se você ainda está vivo espiritualmente. Porque geralmente esse tipo de pessoa já morreu espiritualmente e não percebeu ainda. Amém? Ele perdeu todo o desejo e toda a fome pela verdade, amém? Pela doutrina e pelo ensino da palavra. Ele está morto e não percebeu ainda. Tá? Então, quando a pessoa perde o apetite pela palavra, o apetite principalmente pelo ensino da palavra, ele deve se revisar, fazer uma revisão da sua vida, porque ele pode estar morto ou até mesmo dentro de uma UTI. Amém? Tá? Correndo risco de vida. Precisa voltar à vida, precisa passar por um avivamento. Amém? E um dos sinais de avivamento é a sede e a fome que a pessoa tem pela palavra. Vamos lá. Somente o Espírito de Deus pode inclinar nossos ouvidos para ouvir a palavra. Então, se a pessoa não dá lugar ao Espírito Santo, amém? Se o Espírito Santo já não consegue mais falar ao coração, automaticamente essa pessoa deixa de dar ouvido aos ensinos da palavra. Ela começa a rejeitar os ensinos da palavra. Vamos lá. Somente as ovelhas de Cristo ouvirão a voz do divino pastor. E aí começa a se discernir as verdadeiras ovelhas de Cristo. Amém? As ovelhas de Cristo ouvem a palavra. Elas ouvem a palavra. Elas gostam da verdade. Ela gosta dos ensinos. Amém? Tá? Então, toda ovelha de Cristo, ela está envolvida pelo Espírito Santo. Essa que é a verdade. E ela dá ouvido ao Senhor. Dá ouvido ao seu rei. E mesmo quando a palavra, pastor, ela vem de confronto a gente, entendeu? A pessoa não fica com raiva. Não. Porque ela procura o quê? Se ajustar naquela palavra que veio de confronto a ela. Porque ela não fica reclamando, não fica murmurando do pastor ou do pregador, né? Não, ela vai o quê? Ela vai examinar a vida dela. Peraí, se essa palavra está me confrontando, então é sinal que eu preciso me consertar e rever a minha vida. Não é isso? Exatamente. Agora, quando a pessoa ela se ofende com a palavra,
é porque ela até é morta há muito tempo e a pessoa nem percebe. Exatamente. Né? Ela não percebeu isso aí, Ela não ainda, percebe, né? é verdade. Vamos lá. Naturalmente, a resposta do homem ao Evangelho será hostil. Amém? Geralmente o homem natural, ele rejeita o Evangelho. Ele não quer saber do Evangelho. Isso. Tá? Certamente os homens não suportarão a verdade chamada pelo apóstolo Paulo de sã doutrina. Vou repetir. Certamente os homens não suportarão a verdade chamada pelo apóstolo Paulo de sã doutrina, em contraste com as heresias dos falsos mestres. Tá? Então, para o crente populista, ele está mais interessado nas heresias dos falsos mestres, porque ele não se encaixa na sã doutrina, ele não se encaixa na verdade. Tá? Pelo contrário, ele ainda é hostil à sã doutrina, tá? e ao ensino da palavra. Calvino tem total razão ao afirmar que, quanto mais extraordinária for a avidez dos homens perversos por desprezar a doutrina de Cristo, mais zelosos devem ser os ministros em defendê-la, e mais enérgicos seus esforços em preservá-la íntegra e proclamá-la com fidelidade. É exatamente isso. Amém? Pastor que preza pelo ensino, pela doutrina, ele tem zelo, amém, de preservar a íntegra da doutrina, em preservar a proclamação da doutrina com fidelidade. Amém? Tá? Então, o pastor que ama o ensino, o pastor que ama a doutrina, que quer ver o povo aprendendo a verdade, ele é zeloso. Amém? Ele é zeloso. Então, ele defende, né, com toda energia, né, a doutrina. Ele empenha todo o seu esforço em preservar a integridade da doutrina e proclamá-la com fidelidade. Amém? Tá? Essa é a marca de um pastor verdadeiro. Amém? De um homem de Deus verdadeiro. Né? Ele tem compromisso com a sã doutrina, tem compromisso com o ensino, ele tem compromisso com a verdade. Amém? Ele não fica enganando o povo. Tá? Ele não vive correndo atrás de riquezas para enriquecer a sua vida. Amém? Ele sabe que a sua verdadeira riqueza é Cristo. Amém? Vamos lá. Então tá aí. As pessoas se sentirão ofendidas com a sã doutrinas. Então, a atitude das pessoas, tá, que provam a indisposição delas em ouvir o Evangelho, tá, aqui Paulo destaca. Tá? Pois haverá tempo que não suportarão a sua doutrina. As pessoas se sentirão ofendidas com a sua doutrina. Amém? Elas vão se ofender com a verdade. Ao cubo do cabimento aí, querido. Vamos lá. Segundo ponto aqui, querido, que nós vamos tratar. Segundo ponto. São 3 pontos só hoje que nós vamos tratar. O segundo ponto é este. As pessoas se sentirão atraídas pelas novidades. Olha aí, ó. As pessoas se sentirão atraídas pelas novidades. Amém? Querido, o crente populista, ele vive correndo atrás de novidade. Então, se chega no ouvido dele que tem uma pessoa nova na cidade, né, que profetiza, ele já quer fazer parte desse grupo aí, já quer conhecer esse profeta. Por quê? Porque ele está em busca de novidade. Amém? O negócio dele é novidade. Tá? Então tá aí a segunda atitude de uma pessoa que tem disposição para ouvir o Evangelho. Ela não quer ouvir o Evangelho. Amém? Ela quer as novidades que os evangelhos dos falsos profetas trazem para elas. Amém? Vamos lá. Diz assim o texto bíblico. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Você já passou por essa palavra aqui várias vezes e você se questionou o que significa, o que Paulo está querendo dizer sobre como que sentindo coceira nos ouvidos. Sentir coceira no ouvido é algo que perturba, né, irmãos?
Amém? Como perturba a coceira no ouvido, né não? Quem é que gosta de coceira no ouvido? Né? Olha, meus amados irmãos, as pessoas que gostam do ensino errado, da mentira, do engano, as pessoas que estão atrás de novidades, os populistas do evangelho, amém? Eles sentem coceira no ouvido e parece que tem prazer, amém? De ter a coceira no ouvido. Vamos lá, vamos entender melhor o que Paulo está querendo dizer aí sobre coceira no ouvido. Vamos lá. Além de repudiar a verdade, sentirão uma atração enorme pelas novidades e darão todo o crédito aos falsos mestres. Amém? Os falsos mestres terão mais valor do que o pastor verdadeiro que ensina a doutrina. Amém? Por quê? Porque ele se sente atraído pelas novidades que o falso mestre vive criando e inventando para eles. Né? Sentirão uma atração enorme pelas novidades e darão todo o crédito aos falsos mestres. Fala, Renata. Mas eu pensei que tu ia falar de uma coisa. Você lembra num período da nossa vida que a gente viu um monte de gente inventando um monte de coisa para atrair gente para a igreja? Eu lembro dessa época. Né? Deus. Era tanta coisa que só Deus, né, pastor? Era tanta invencionice. Eu vou fazer isso para atrair o povo, vou fazer aquilo para atrair o povo. Era dança, vou fazer dança, vamos fazer eventos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos chamar pregador de fora, vamos não sei o quê. Lembra? Né? Lembro. Entendeu? Pastor, o senhor tem que trabalhar só com libertação, que é para chamar o povo. Lembra? Lembro. Entendeu? O senhor tem que voltar aos cultos de libertação, expulsar demônio, porque isso atrai as pessoas. Lembra? Aí Deus tratou com você, ensina o meu povo e prepara o meu povo para ir para o céu, não é para ficar nessa terra. É verdade. Verdade, né? Sentirão uma atração enorme pelas novidades e darão todo o crédito aos falsos mestres. Amém? Tá? As pessoas querem mestres que falam o que elas querem ouvir. E agradam, né? Amado, essas pessoas que hoje em dia aceitam o evangelho de que não precisa congregar numa igreja, né? Por que elas não querem ter compromisso com uma igreja? Por que elas não querem se filiar a uma igreja, ter um pastor, submeter a um pastor? Por quê? Porque elas querem ficar correndo atrás, amém, de novidades. Tá? Elas não têm compromisso com a palavra. É verdade. Elas têm compromisso consigo mesmo. Né? Elas querem satisfazer o seu ouvido. Querem satisfazer, saciar o seu ouvido. Saciar o seu orgulho. Elas não querem sujeitar uma igreja. Elas não querem submissão ao pastor. Automaticamente não querem submissão ao cabeça da igreja, que é Jesus. Amém? Então, fica aí, vivendo de igreja em igreja, cada domingo vai numa igreja, assim é melhor, porque assim eu não tenho compromisso com ninguém, ninguém enche minha paciência, ninguém pega no meu pé. E aí, meu querido, você vai vivendo o evangelho segundo o teu coração, não segundo a Cristo. Amém? E se cair doente ou precisar de um pastor, ele não vai ter um pastor que vai dar assistência para ele, não. Exatamente. Porque se não quer compromisso com uma igreja, também não vai ter também na hora do aperto, ele não vai ter também... Mas você acha que essa pessoa vai ter o apoio do dono da igreja? Não vai. Não vai. Se a pessoa não quer ter compromisso com o corpo... Quer servir a Deus de longe. Não quer estar ligado ao corpo, não quer viver no corpo. Você acha que o dono do corpo, o cabeça do corpo, vai ter compromisso com ela? Não vai ter compromisso. Mas por que essa pessoa ainda, mesmo assim, a gente vê muitas das vezes, elas são abençoadas? Quem é que está abençoando essa pessoa? O diabo abençoa, porque ele pode também abençoar o quê? Para a pessoa ficar aonde ela está, entendeu? Para ela não se unir a uma igreja. Assim tá bom, Deus está me abençoando, eu estou prosperando. Aí que está o segredo. Prosperidade não quer dizer que Deus está na tua vida e está aprovando as tuas atitudes. A fome dela por coisas materiais é tão grande, amém? Que o diabo
abençoa ela com coisas materiais e mantendo ela prisioneira do seu erro. É isso mesmo. Amém? É isso Tá? mesmo. Ela pode ganhar o mundo inteiro. Mas vai perder sua alma. Vai perder sua alma. fala Amém? assim, Quando for passar para a eternidade, ela vai ter uma surpresa. Tá entendendo? Porque ela vai ter roupagem evangélica, vai ter roupagem gospel, amém? Vai ter aparência de crente, mas a surpresa dela vai ser grande. Muito. Muito grande. Ou no dia do arrebatamento, ou quando ela morrer e passar para a eternidade. E perceber que tudo aquilo que ela estava fazendo o distanciava de Cristo. Amém? Verdade. Tá? Porque o diabo, ele é esperto. O diabo não espanta. Não mesmo. Amém? O diabo não espanta. O diabo trabalha em parceria com o falso ensino, parceria com a heresia. Ele criou uma heresia para Adão. Amém? Chegou para Adão e disse que não era bem daquele jeito não. Interpretou a palavra de Deus do jeito dele. Tá entendendo? Tá? E o diabo conseguiu convencer Adão. Como tem convencido muita gente aí. Muita gente aí. É muita gente desigrejada, né? Sem igreja. Não, tem muita gente desigrejado fora da igreja, desigrejado, e muita gente fora de Cristo dentro da denominação. Dentro da denominação, isso aí. Está dentro da denominação e está fora de Cristo. Está fora de Cristo, é isso aí. Amém? Tá? É isso aí. E ainda não percebeu. Tem gente que diz assim, Deus está comigo. Mas ele já perguntou, né, se Deus realmente está com ele? Exatamente. Ó, acercam-se daqueles que lhes darão exatamente o que desejam. Prefere os pregadores da conveniência. Aqui, ó. Vou repetir aqui, ó. Acercam-se daqueles que lhes darão exatamente o que desejam. Amém? Então, ele procura se cercar de gente que pensa como ele. Tá? Porque ele precisa de amparo. Amém? Aí ele se sente amparado por gente errada como ele. Gente que não, como não consegue se corrigir, como é que ele vai corrigir os outros? Verdade. Amém? Então, ele vai se acercar desse tipo de gente. E ele vai encontrar um pastor, amém, que vai ser exatamente o que ele quer. Tá? E esse pastor, como não tem compromisso, sabe, com a palavra, com a doutrina e com o ensino, ele jamais ele vai confrontar esse tipo de gente. Por quê? Amém? Porque ele quer esse tipo de gente apenas para tirar proveito delas. Amém? Tá? Se satisfazer com o que ela pode oferecer. Né? Tá entendendo? Essa que é a verdade. E aí esse pastor se enriquece com essa pessoa e a pessoa pensa que encontrou a verdade. Amém? Encontrou a verdade. Meu querido, cuidado, meu irmão, cuidado. Olha, o crente populista, amém? O crente que não gosta de doutrina, que não gosta de ensino da palavra, que é o crente populista, então esse tipo de gente, ele se acerca daqueles que lhe darão exatamente o que desejam. Prefere os pregadores da conveniência, amém? Que só vai pregar o que convém para eles e para os seus ouvintes. Ele não pode espantar os seus ouvintes. Ele não pode ferir o orgulho dos seus ouvintes. Amém? Pode. Eu já vi muita gente sair da igreja, amém, com o orgulho ferido, com palavras que eu preguei. Amém? Já vi. Né? E teve algumas pessoas que até em torno da minha, pastor, você tem que pedir perdão para fulano, pedir perdão da verdade que eu ensinei. Porque ele estava ofendido com a verdade. Ofendido com a verdade? Amém? Meu irmão, o orgulho dele foi rasgado, agora ele que dê crédito à palavra, seja humilde e dê crédito à palavra. Ele não precisa do meu perdão, ele precisa da conversão. É da conversão que ele precisa. Amém? Se ofender com a palavra, se ofender com o ensino, se ofender com a verdade, isso é falta de conversão, meu irmão. Amém? Tá? Eles preferem os pregadores da conveniência. Procuram não a verdade,
mas o que lhes acalme o coração. Enquanto permanecem em seus pecados, olha, graças a Deus agora eu encontrei o meu grupo, encontrei a minha igreja, amém? Ali eu estou errado, continuo errado e ninguém mexe comigo. Amém? E só recebo palavra positiva, só recebo palavra de motivação, só recebo palavra que, olha, agora sim, agora eu encontrei a minha igreja, agora eu me encontrei com o evangelho. Coitado, amém? Está indo para o inferno e não percebe, está indo para o inferno e não percebe, né? Porque acalmou o coração, abrandou a consciência, cauterizou a consciência e ele pensou que Deus agora está com ele. Está muito enganado, meu irmão. Está muito enganado. Amém? Vida próspera não quer dizer que Deus está provando a vida dele, nem as atitudes dele ou dela, né? Dinheiro não é prova de comunhão com Deus. Não. Amém? Tá? Prosperidade financeira não é prova de comunhão com Deus. Tá? Não tem. Vamos lá. Os próprios profetas do Antigo Testamento já falavam sobre essa atitude consumista dos ouvintes. Bem? Todo populista é consumista. Tá? Todo populista é consumista. Amém? Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as pões por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouve as tuas palavras, mas não as põe por obra. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Amém? Você pode conferir esse texto em Ezequiel 33, 30 ao 33. Ezequiel 33, do versículo 30 ao 33. Amém? Olha aí. Vamos lá, pessoal, continuando. Agora vamos tratar da coceira no ouvido. Olha aí, ó. A expressão coceira nos ouvidos demonstra que essas pessoas terão fome de novidades. Nessa mesma linha de pensamento, o teólogo Heinecker realça que essa expressão figurada é usada para denotar a curiosidade que busca informações interessantes e inconvenientes. Bem, deixa eu dar uma ouvida aqui, deixa eu ouvir, amém? Né? Olha, informações interessantes e inconvenientes. Assim, Paulo está descrevendo pessoas movidas por uma curiosidade mórbida para qualquer novidade vendida no mercado da fé. Todo populista gosta de ir no mercado da fé. Todo populista, todo crente, todo evangélico, todo gospel populista, ele gosta do mercado da fé. Amém? Tá? Porque lá ele encontra as últimas novidades. No mercado da fé, ele encontra as últimas novidades. Amém? Agora você vai poder prosperar, agir da seguinte maneira, fazendo a segunda coisa. Amém? Ele vai encontrar ali as últimas novidades para o progresso material, para o enriquecimento, para a riqueza. Amém? Olha ali no mercado da fé, ele encontra tudo que ele precisa para poder se conduzir nessa terra em prosperidade.
Oh, meu Deus do céu. No mercado da fé, a única coisa que ele não encontra é como largar o pecado, como largar as coisas erradas, como seguir a Cristo em verdade, como andar em santificação, como ser santo, como viver numa vida em santidade. Isso ele não encontra no mercado da fé. Amém? Isso ele não encontra no mercado da fé. Sabe? Vamos lá. Obviamente, o que essas pessoas procuram não é o Evangelho, mas uma panaceia, um calmante que lhes aquieta o coração. A mensagem dos falsos mestres lhes dá certo conforto, aplacando a coceira que sente nos ouvidos. Amém? Aplacando a coceira que sente nos ouvidos. Nas palavras de John Stott, amém? Na prática, o que tais pessoas fazem é fechar os ouvidos à verdade e abri-los a qualquer mestre que alivie a sua coceira. Vou repetir, enquanto a pastora procura para mim, Atos 7:57. Atos 7:57. Eu vou repetir aqui, ó. Das palavras de Stott, na prática, o que tais pessoas fazem é fechar os ouvidos à verdade e abri-los a qualquer mestre que alivia a sua coceira. Amém? Então ele fecha o ouvido para a verdade, amém? Não quer ouvir a verdade, a verdade para ele é perturbadora, amém? Ai, não dá, não aguento ouvir isso, não aguento, tem que largar o pecado, tem que largar a vida sexual promíscua, tem que largar essa coisa errada, é a mentira, tem que largar a falsidade. Não dá, eu não consigo. Ou tem que amar a verdade, não, eu gosto da mentira. Meu Deus do céu, tem que largar isso, né? Então, ele não quer esse tipo de gente. Tá? Então ele procura um mestre que alivia a sua coceira. Ele quer um mestre que tenha a pomadinha, amém? Para curar a sua coceira. Ah, que alívio. Ah, eu vou progredir, mesmo com o pecado que eu estou vivendo, eu vou progredir, vou prosperar. Oh, meu Deus, era isso que eu precisava ouvir. Que palavra. Eu estou até chorando, olha, tocou tão profundamente no meu coração. Amém? E aí, meu servo, assim diz o Senhor para você, você vai progredir, vai prosperar. Olha aí, meu servo. Ai, meu Deus do céu, olha que alívio, que palavra, mas essa palavra falou tão profundamente ao meu coração. Olha como falou essa palavra, olha só. Aí vem a mensagem do profeta verdadeiro: larga o pecado, larga essa coisa errada, larga a prostituição, larga a mentira, larga o palavrão, larga as coisas erradas. Não, ai, meu Deus do céu, que isso? Esse pastor só sabe pregar coisa dura, só tem marreta, só sabe pregar marretada na gente, só sabe dar marreta na igreja. Estou cansado disso, eu estou cansado de levar marreta em cima de mim, só porque eu gosto de tomar uma cervejinha ali no bar, só porque eu tomo uma pinguinha de vez em quando. O que tem? Não vejo nada demais. Que tem? Só porque eu traio a minha esposa uma vez por mês, aí eu dou uma saidinha? Que tem isso aí? Ele tá dizendo que eu estou errado, que eu estou em pecado? Não. Esse tipo de gente não quer. Tá perturbando o meu ouvido, tá perturbando. Aí, meu irmão, é exatamente isso. Ele está fechado para a verdade, mas está aberto para a pomadinha que cura a sua coceira no seu ouvido. Amém? Lê para nós aí, pastora. Atos 7:57. 7:57? Isso. Aqui já. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e remeteram unânimes contra ele. Amém. O contexto fala do quê? O que Paulo está tratando aí? E disse os vereadores... Peraí. Vai vendo aí, enquanto eu vou aqui. Não, tem que... Não é só pegar o versículo, tem que estudar o contexto também. Tá? Vamos lá. Terceiro lugar. Vamos para o terceiro lugar para encerrar
esse ponto aqui para a gente... 7,56, né? É 7,56. Vem aí os 55, 56. Eu vou ver aqui, peraí. Vamos lá. Em terceiro lugar, as pessoas taparão os ouvidos à verdade e se lançarão no colo das fábulas. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. É o versículo 4. Amém? Então, em terceiro lugar, as pessoas taparão os ouvidos à verdade e se lançarão no colo das fábulas. O versículo 4 diz assim: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Amém? Já entendeu, pastor? Eu entendi. Está falando aqui, quer dizer que eles rejeitaram a palavra, né? Está falando aqui que homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. E aqui está falando, quer dizer, que eles foram contra, né, a pregação. Então ele está falando dos judeus religiosos. Isso aqui, ó. Amém? Que apedrejaram. Estevão está falando isso, né? Está falando sobre Estevão, quer dizer, que eu digo assim, eles se revoltaram contra Estevão, partiram para cima dele, por quê? Porque não queriam ouvir o evangelho, né? E aqui fala, eu disse, o 54, e ouvindo eles isso, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Quer dizer, partindo para cima, como hoje a gente vê. Eles começaram a ouvir. Estevão começou a pregar a verdade. Isso. E eles fecharam o ouvido, ficaram ofendidos, né? E partindo para cima dele. Quebrou o orgulho deles. Isso. Ó. Em vez de aceitar a verdade, preferiram matar ele, né? Aí aqui o 55 diz, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse-lhe, eis que vejo os céus abertos, né? Está falando aqui sobre Estevão, entendeu? Amém. É a morte de Estevão. Isso. Ele disse que eis vejo os céus abertos, mas eles gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Quer dizer, na hora que ele estava apedrejando. Eles deixaram, não deram ouvido para a palavra dele. Isso. Amém? Ficaram cheios de ódio, de raiva e mataram Estevão. Mesmo apedrejado, mesmo ali ensanguentado, o que foi que ele fez? Ele ainda falou, eu estou vendo os céus abertos, estou vendo, né? Aí mesmo assim eles ficaram revoltados e ainda partiram para cima dele. Entendeu? Exatamente. É igual, pastor, que eu digo assim, eles mataram, que eu digo assim, com pedra, né, partindo para cima dele. Hoje, o que a gente vê? A pessoa vai na igreja, ouve uma palavra, a palavra confrontou ele. Hoje, como é que as pessoas estão matando, às vezes, o pastor, o pregador? É com a língua, né, pastor? Vai para casa ou pega o outro irmão, tu viu lá o que o pastor pregou? Não concordo com aquilo que ele falou. Isso é o quê, pastor? Isso é apedrejar. Entendeu? A mensagem, apedrejar o pregador. Exatamente. Entendeu? Isso é o quê? Isso é matar, né? Com a língua. Aí começa a minar o coração daqueles que estão junto ouvindo a palavra. Aí fica eliminando. Tu vê essa palavra aí? Aí eu não concordo, aí eu não sei o quê. Entendeu? Tá o quê? Tá matando até a fé daquele que está ouvindo. E faz um belo serviço pro diabo, né? E vai dar conta para Deus. Exatamente. É isso. Olha lá, para encerrar, John Stott tem razão em dizer que essas pessoas rejeitam a sã doutrina, amém? Versículo 3, ou a verdade, versículo 4, e preferem as próprias cobiças, ainda no versículo 3, ou fábulas, no versículo 4. Assim, substitui a revelação divina por suas fantasias. Assim, substitui a revelação divina por suas fantasias. Quem é que vai em busca de fantasia, hein? Quem é que vai em busca de fantasia? O homem, quando ele coloca no coração dele certas fantasias, ele corre atrás das fantasias. Ele vai buscar as mulheres que possam cumprir o desejo das suas fantasias. Amém? Sabe o que quer dizer isso, querido? Isso quer dizer
um evangelho sem compromisso. Amém? Quando a pessoa não tem compromisso com Deus, ela quer viver de fantasias. Amém? Ela quer viver de fantasias. Tá? Quem tem compromisso com Deus, sabe? Ele não quer saber de fantasia. Ele quer saber de verdade, de realidade. Amém? Ele quer ser confrontado, porque ele quer ir para o céu. Ele tem prazer do confronto. Na cabeça dele, quanto mais se quebra o orgulho dele, mais perto de Deus ele se aproxima. Amém? Meu irmão, eu vou deixar uma palavra para você hoje. Quebre o teu orgulho. Amém? O que está prejudicando você é o teu orgulho. Amém? Quebra o teu orgulho. O teu orgulho impede, amém, de Jesus se aproximar de você. O teu orgulho impede, sabe, de pessoas boas se aproximar de você. Tá entendendo? Então, quebre o teu orgulho. Despedaça o teu orgulho. Esteja disposto a ouvir a verdade. Amém? Conviva com pessoas que falam a verdade para você. Amém? Não tenho amigos que passam a mão na tua cabeça mesmo quando tu está errado. Não. Amém? É melhor um amigo que te confronte quando você está errado, amém? Do que um que passa a cabeça nos teus erros. Está entendendo? Porque o verdadeiro amigo, ele confronta. Ele não alisa a cabeça. Amém? Tá? O verdadeiro amigo, com humildade, ele confronta. Amém? O verdadeiro amigo, ele não passa a mão no erro. Ele confronta. Amém? Com respeito, com humildade, né? Esse é o verdadeiro amigo.